Olá, muito bom dia. Começa agora mais uma edição do seu Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Eu sou Jair Oliveira e vou com você até o meio-dia. Afinal, após 6 meses, onde a gente sofreu uma enorme violência, num ato contra a guerra, tivemos que ficar 6 meses sem fazer o programa, mas estamos aqui ao vivo pela Rádio Noroeste. Para fazer a discussão de hoje é muito importante chamar uma reflexão. Afinal de contas, e a reforma urbana? Nós temos direito à moradia, nós temos direito à terra, nós temos direito a tudo. Mas cadê a terra? Cadê a moradia? Cadê o que a gente precisa para nos tornarmos humanos? Essa é a primeira discussão a ser feita. Queremos uma reforma urbana, sim, mas para isso, você que mora no Boa Vista, no Núcleo Boa Vista, Rosália, Francisca, na nossa região, nós somos bem objetivos. Se não fosse uma ocupação de sem teto, da qual você está dentro dela, o problema da moradia não teria resolvido para você. Temos que reafirmar, é necessário ocupar a terra, porque esperar por uma Constituição 20 anos, 30 anos para se garantir, se é que vai se garantir alguma coisa, é difícil. Estamos aqui recebendo os movimentos sociais mais importantes do Brasil, que trata da questão da moradia. Estamos recebendo o movimento dos trabalhadores sem teto, que é um movimento nacional que existe há mais de 20 anos e que tem um projeto político para resolver o problema da moradia no Brasil. É isso que a gente vai discutir, é com eles que a gente vai discutir. Estamos recebendo a Cláudia Garcês, da direção estadual do MTST. Bem-vinda, Cláudia. Obrigada, Jair. Eu que agradeço esse convite para estar aqui hoje, falando com todo mundo. Bom dia para você que está aí nos ouvindo. Agradecer essa oportunidade também. Dizer que estamos muito felizes, Digo estamos porque eu estou aqui com 2 coordenadoras também, que são históricas aqui da região do Sumaré, de Hortolândia, que no passado muito recente também fizeram lutas, travaram lutas aqui, e foi dessa forma mesmo que você falou, fazendo ocupação de terra, de terra ociosa, de terra que não cumpre a função social, que se garantiu o direito de moradia de milhares de famílias, Cito que eu sei, assim, que as minhas companheiras me falam que só em Sumaré foram mais de 600 moradias entregues, E na região acho que já passou de milhares, Desse período de 2008 até 2014, Depois a gente teve uma conjuntura meio conturbada, que você sabe bem, Aí parece que estagnou, Parece que não teve mais interesse, mas a gente continua firme, continua forte. O MTST tem hoje 27 anos quase, Já vai completar 27 anos de trajetória. Surgiu a partir do movimento dos trabalhadores rurais, sem terra. Aqui mesmo na região, você foi uma das pessoas que participaram desse primeiro momento, Eu fico até assim, constrangida de falar, porque você sabe muito bem esse período, mas foi vindo com a necessidade de discutir a reforma agrária aqui na região, um grande ponto, que se depararam com o problema das grandes capitais, das cidades, nas grandes cidades, das metrópoles, onde as pessoas saíram do campo para trabalhar nas cidades, na indústria, e se depararam com cidades sem estrutura,
ser uma organização correta, adequada para receber, e assim foi crescendo, as cidades foram crescendo de uma forma totalmente desorganizada, e também sem interesse do poder público para solucionar essas questões, né, de moradia, de infraestrutura. Aí se quiser falar um pouquinho como foi esse começo, agora que eu te entrevistar, que é muito interessante, que a gente escuta de todos os nossos companheiros, um fala um pouco, um recapitula um momento, outro fala de outro, e assim a gente vai construindo essa história, né, através da oralidade, que é muito importante, né, Jerry? Se manter vivo. Eu particularmente tenho essa discussão na palma da mão, porque na realidade nós brigamos para ter uma Constituição que garantisse o direito à terra. A terra, tanto para a moradia quanto para a reforma agrária. Eu venho da escola do movimento sem terra. E dali surgiu o MTST, né? A partir da ocupação no Boa Vista, no Parque Osiel, uma área do DR que tínhamos aqui. E aí, por que não construir um movimento que tenha um projeto político de moradia para o Brasil? É necessário juntar as forças. Aí a gente começou a juntar as ocupações e tudo mais, e nós percebemos naquele período que Campinas era o único projeto de moradia através de ocupações que se garantia. Porque chega eleição atrás de eleição, vamos fazer moradia, e não faz. O Zé Guilherme da Rádio Favela costuma dizer assim: queremos o direito à comunicação, agora a gente quer comunicação, montar rádio. Temos o direito à moradia, mas não temos a moradia. Como é que fazemos? Esperamos pelos políticos? Não, vamos ocupar, vamos fazer a nossa parte. É isso. E assim surge o MTST. Surgiu com 5 militantes, né, saindo do MST. Eu, Paraíba, que mais? Zezito. E teve mais um que já é falecido, né? Eu não. Então, eu conheci acho que já 3 ou 4 desses fundadores, e isso me honra muito, né, em vida, de conhecer as primeiras pessoas que se dedicaram, né, se debruçaram a entender essa questão urbana, né, que é muito importante, né. Então as pessoas têm uma mania de criminalizar quem faz ocupação, né. A gente queria tocar nesse ponto. É visto em vários setores da nossa sociedade, mas se não faz ocupação, a gente não atinge o direito à moradia, né, Jerry? Porque a gente vê que a Constituição, ela garante o direito à moradia, ao lazer, à escola, à saúde, à educação, a um salário digno. Não temos os direitos que nós... Um salário que dê para pagar tudo isso, mas nem mesmo esse salário ele é respeitado, né? O estudo do Diese fala hoje que um salário justo para a gente conseguir garantir a moradia, pagar o aluguel, né? Fazer a compra, mandar os filhos para a escola, passear de vez em quando, está gerando em torno de 6 mil a 7 mil reais. O nosso salário mínimo, infelizmente, é 1.400. E aí, uma família numerosa, com filhos, fica, às vezes só o pai trabalha, a mãe tem que cuidar dos filhos, como que faz para adequar tudo isso? Então a gente se depara com vários problemas estruturais que a nossa Constituição fala, garante para a gente os direitos. O debate está aberto, mas a gente não vê uma movimentação, uma vontade política para que esses direitos eles surjam, né, eles apareçam. Por exemplo, hoje uma bandeira que todo mundo defende, lá fora, até os moradores que moram fora do país, estão fazendo cada vez mais lives, vídeos falando, vocês reclamam do SUS, mas olha aqui como que é a situação dos Estados Unidos. Se você quebrar a perna, você vai pagar desde da ambulância até o curativo, vai chegar o boleto na sua casa. Aqui no Brasil, o SUS, com todas as suas críticas que a gente tem, que ele precisa melhorar, se você precisar ser internado de imediato,
você vai precisar operar, você vai ter todo o amparo do sistema único de saúde para você ser operado, se curar, se medicar e voltar para casa em condições de você ter uma mínima qualidade de vida, né? O SUS existe. Quando a gente precisa da saúde, a gente vai diretamente para o hospital, para uma UPA, para uma UBS. Mas é a moradia. Para onde você vai? Qual que é o balcão que você pode chegar e falar, estou precisando da minha moradia, estou sendo despejado, amanhã como é que eu faço para resolver? Não tem esse balcão. Porque a gente vê que... Ô, Cláudia, eu queria chamar a atenção aqui que as pessoas, principalmente do grande latifúndio e a burguesia, costumam falar de direito à propriedade. Mas o direito à propriedade não é tão amplo que nem eles falam. Porque é o seguinte, a terra ela tem que cumprir uma função social. Aqui em Campinas nós temos um exemplo. Nós temos imóveis que têm dono, em tese, mas não cumprem a função social. Imóveis abandonados, as meninas do Maria Lúcia Petit ocuparam um imóvel que não tinha função social. É simples isso. E nada mais justo que dar uma função social para ele, que é o centro de atendimento à mulher vítima de violência. A mulher de Campinas é a cidade que tem um dos índices de feminicídio maior que tem, e a gente não vê política pública voltada para as mulheres vítimas de violência. Então nada mais justo que ocupar um prédio ocioso para fazer um centro de atendimento às mulheres. A questão da terra. Vamos aqui, Vila Boa Vista, falando a nossa realidade. Nós somos uma ilha, sabe, cercada de latifúndio improdutivo, não se planta um milho, não tem uma vaca, estão valorizando os terrenos para poder ganhar depois. Você acha que é justo a gente viver numa ilha, né, cercada de latifúndio, e ao mesmo tempo não ter uma política de moradia, não ter uma política de reforma agrária no Brasil? Não é justo, né, Jair? Porque enquanto a gente está cercado de latifúndios, né, latifúndios, várias áreas muito grandes, né, verdadeiros vazios urbanos dentro da cidade de Campinas, as pessoas aqui dentro do bairro Boa Vista, os primeiros beneficiados aí, acho que é um bairro que foi garantido pela CDHU, né, se eu não me engano, com a ABE, muito antigo, mais de 50 anos, né, uns 50 anos atrás. As famílias hoje, elas estão vivendo assim, coabitação, que é também um fator do déficit habitacional, é também um percentual que compõe o déficit habitacional no Brasil. Então você imagina que todas essas famílias hoje estão comportando várias outras famílias dentro do mesmo terreno, né? E sendo que as pessoas deveriam ter acesso à moradia, porque quando a gente não cumpre a função social da propriedade, a gente tira da população o direito ao acesso à terra. Eu queria levar uma reflexão que os moradores aqui da região, Rosália, Francisca, Vila Boa Vista, Vila Francisco Amaral, sabe, tem lá entender um pouco. Se não houvesse uma ocupação que eles fizeram, seus pais fizeram na década de 80, você estaria sem tempo, poderia estar embaixo de uma ponte qualquer e eu não ia ter condições de abrigar. E aí, quer queira, quer não, e eu falo com conhecimento próprio, porque eu estudei isso, se não houvesse caso ocupações de moradia em Campinas, Campinas teria uma situação de moradia pior. Se não fossem as ocupações, nós não teríamos um projeto habitacional decente na cidade.
Vamos pegar o Padre Fiel. Quantas famílias tem? Numa ilha. São mais de 20 famílias que estariam sem teto. Agora, estamos debatendo exatamente o direito à propriedade que eles falam tanto, não é um direito. Sabe? A gente está cercado de garantido, né? Indo lá fundo, porque na verdade tem que dar uma função com propriedade. Na minha casa, por exemplo, se não tivesse uma função social, seria justo para os primeiros. Assim, a sua casa, a minha casa. As pessoas têm esse medo mesmo, sabe? Principalmente quem não entende o movimento social, né? Qual que é a finalidade do movimento social. Hoje, elas estão envolvidas na caneca do Corinthians, habitação, que é também um sou muito corintiana. Habitacional. E assim, as pessoas, é difícil para as pessoas hoje, né? Por exemplo, as famílias mais antigas aqui, né? Os filhos, aí vai mudando as gerações, as pessoas desconhecem ainda, né? Seus pais e seus avós. Eu acho que diferente de outros países da América Latina, a gente não consegue manter assim a história da população viva na memória, né? Sendo passada de geração em geração, né? A gente tem essa grande dificuldade, o Brasil é imenso, né? De dimensões continentais, a gente tem essa dificuldade de fazer as pessoas entenderem que se esse bairro Boa Vista existe, com casas boas, né? Mesmo que muitas pessoas vivem na mesma casa, foi fruto de luta, né? Que aqui no Brasil, mesmo que esteja estabelecido na Constituição o direito à moradia, não existe um esforço, né? Não existe garantias do poder público para que se cumpra esse direito à moradia, né? Então, as famílias estão crescendo. Hoje eles falam assim, mas a inscrição da Coab, a inscrição da CDHU, tudo bem, meu amigo. Você pega, é preciso ter transparência nessa forma também. Uma família em Campinas demora para receber uma casa, se é que eu fiz uma pergunta outro dia na primeira assembleia que eu fiz com o Ouro Verde. Uma senhora me falou que ela está há 20 anos inscrita no CDHU. Se ela estava na nossa reunião, porque ela não ganhou a chave da casa dela. Ela não garantiu acesso à moradia popular. E quando um cubículo de 10 metros quadrados. Isso, a gente sabe que as construções da CDHU antigamente eram de 39 metros quadrados. Mas não eram os 39 metros de área utilizável. Quer dizer, você entra, você bate a porta no sofá da sala. Você vai entrar no quarto, você taca a canela na cama, você tenta abrir o guarda-roupa, você bate na cama do outro lado. Né? Se você quiser olhar na janela, você tem que ficar em cima da cama. Então, quer dizer, não é uma qualidade na construção. Existe, é difícil para surgir Minha Casa Minha Vida, entidades, né? As famílias, mas eu falei, Minha Casa Minha Vida lá em 2009. A grande crítica também é assim, que a maioria das construtoras estavam comprando os terrenos nos lugares mais distantes das cidades para ganhar também no metro quadrado e também ganhar no valor do terreno, né? Ele receberia o mesmo valor sendo passada para construir mas na cidade, a gente sabe que no centro da cidade está garantido a construção de alto padrão. Então, para a população trabalhadora, sobra isso, sabe? O resto da cidade, né? Uma construção, muitas pessoas vivem de uma planta fechada, né? Que aqui no Brasil, a prefeitura estabelecida que abre direito à moradia para moradia popular. Fica muito fechado. Existe o movimento social de moradia público que desde o começo a gente esse direito à moradia denunciar. Então, as famílias estão crescendo. Tem hoje, eles falam aquelas famílias daquela região. A gente faz essa denúncia, amigo, para o poder público, ele é o maior responsável também por prover as moradias populares para as pessoas, dar acesso a essas famílias. Né? Então, eu fiz uma pergunta. As
pessoas, a população, às vezes muito discriminada, né, muito criticada, até mesmo por moradores periféricos, nos moradores periféricos não existem. Elas estavam ali porque ela não tem outra alternativa. A chave da casa dela. Se não se juntar, fazer uma ocupação, acesso, estar junto com o movimento, desde o princípio, desde a ocupação até a negociação, a gente tem planta será junto com essas famílias, sabe? E aí a gente consegue instruções entregar algo muito melhor dos 39 metros quadrados. Por exemplo, vou citar aqui um, mas não era a gente está construindo diariamente, quer dizer, você entra, você bate a porta, lá no tabuleiro da sala. Você vai, a gente quarto, você taca a canela, 9 metros quadrados, pela prefeitura, pela CDC, bate na. A gente está conseguindo entregar esse ano, né? Se você quiser olhar na Dia das Famílias, 69 em cima da 39 metros quadrados. Não é uma qualidade. Isso na construção, da quase existia, quando o projeto inicial de entidades, né, então a gente consegue, então a gente discutir o material, a grande crítica onde vai ser a porta, era assim, que a maioria do material vai ser, a gente comprando os terrenos, né, então nos lugares mais distantes das cidades. Para a gente conseguir também fazer o gerenciamento desse projeto, junto com o valor do terreno, a gente ganha também, a gente ganha qualidade na negociação, todos os famílias sabem que não paga a cidade está garantido para a construção de alto padrão. Né? Então, para a população trabalhadora, sobra isso, sabe? O resto da cidade. Né? Uma construção de uma planta fechada, né? Quando a prefeitura que abre as instituições para a moradia popular, fica muito fechado. A diferença do movimento social de moradia, desde o começo a gente ocupa para denunciar a ideia de habitacional alta, moradias para atender aquelas famílias daquela região, né? A gente faz essa denúncia do poder público porque ele é o maior responsável de prover as moradias populares, dar acesso às famílias, né? Então, as pessoas, a população, às vezes muito incriminada, né, muito criticada, até mesmo por moradores periféricos, com os moradores periféricos, entende que está ali. Você moraria com a sua família numa se não se juntar, fazer uma ocupação complicada, super comum, né, Jenny? Porque o movimento tem a lei de ocupação para poder a negociação dos 10 metros da planta será junto com essas famílias. A maioria das famílias estavam morando, entregar algo muito melhor das famílias, né? Por exemplo, vou citar aqui, e aí a gente está chega com esse projeto. Acho que é o Chico Mendes a casa ideal. Isso posso te dizer. Lá no tabu, a luta é legítima. A gente lembra que a gente falou que 39 metros quadrados dela, conheço a Tami, a gente está conseguindo pegar esse ano, mas para todas as famílias fez realmente grande sacanagem. E colocou que não é a casa ideal. Quase o dobro. Não é a casa ideal. E ainda eles estão agora numa luta da CDH. Então a gente consegue também discutir o material. Aonde vai ser a porta, foi brigando, que material que vai ser. Aí a gente discutiu tudo, chegou com isso, mas não queria que a prefeitura de Campinas, a gente consegue passar isso. Mas o gerenciamento desse projeto é todo mundo que está lá na ocupação. A gente ganha qualidade para as pessoas. Isso daí, na negociação, quantas famílias vão uma violência com as famílias, sabe? Que as pessoas, se elas estão já morando num barraco pequeno, se qualquer pessoa, se ela quiser sair de lá e fazer um barraco em algum lugar, vai ter mais que 10 metros quadrados. Sua família, seu marido, sabe? E acho que isso foi uma concluir meu raciocínio. Isso aí é uma sacanagem das grandes, que até mesmo para aumentar, por exemplo, isso aqui é o 10 metros quadrados. E aqui tem um pouco de terreno. Essa outra construção que eles podem aumentar, eles vão poder ampliar. Essa fundação do próximo ano, a prefeitura, se não tiver na internet, também não está dentro do
projeto Pessoal, ser uma fundação que dê para levantar pontos para cima, que é uma saída que as pessoas poderiam estar resolvendo, falta de mais um quarto, de uma sala de família, certo? Isso a planta não está deixando também. Isso é uma vergonha, um absurdo que está acontecendo a luta na cidade de Campinas, e é um absurdo, gente, se a gente chegar amanhã, né? Vamos aqui falar a maior parte das famílias estão pré-candidatos a prefeito, né? Reeleição chegando, usar a prefeitura chega política absurda para ganhar voto. Olha, você é a primeira lá para a luta legítima do povo, chega a ser na campanha dela, conheço a Tami, é uma grande guerreira, mas o que a prefeitura fez realmente é uma grande sacanagem. Exatamente. Que não é a casa ideal. Não é a casa ideal. E ainda eles estão agora numa luta, tá? Então, se conquistou alguma coisa, foi na raça, foi indo lá, foi brigando, foi falando. Aí, a prefeitura chegou por isso, mas eu queria que a prefeitura de Campinas se atentasse a isso, tá? Não é todo mundo que está lá na votação, não é qualquer coisa que vocês podem oferecer para as pessoas. Isso daí é perpetuar, sabe, uma violência com as famílias, sabe? Que as pessoas, se elas estão já morando num barraco pequeno, qualquer pessoa, se ela quiser, se ela sair de lá e fazer um barraco em algum lugar, ela tem mais de 10 metros quadrados. Sabe, eu acho que isso é uma forma, só te cortando, só para o meu raciocínio. Jerry, isso aí é uma sacanagem das grandes, que até mesmo para aumentar, por exemplo, ó, isso aqui é um 10 metros quadrados, e aqui tem um pouco de terreno. Essa outra construção que eles podem aumentar, eles vão poder ampliar. Essa fundação, o próximo cômodo, a prefeitura, se eu não estiver errado, alguém me corrija, também não está dentro do projeto ser uma fundação que dê para levantar cômodos para cima, que é uma saída que as pessoas poderiam tá resolvendo, falta de mais um quarto, de uma sala para família, certo? Isso a planta não está deixando também. Isso é uma vergonha, um absurdo que está acontecendo na cidade de Campinas, e é um absurdo, velho, se a gente chegar amanhã, vamos aqui falar para os pré-candidatos a prefeito, né? Reeleição está chegando, usar essa política absurda para ganhar voto. Olha, você é a primeira lá para trabalhar. Vira e mexe, chega assim na campanha eleitoral do prefeito, eu não vou tolerar a ocupação. Tem que tolerar, porque é o único projeto de habitação que consegue pensar na pessoa, que os projetos de habitação que tem por aí, eu acho que a gente sempre tem condições que não está adequado é uma luta, à cultura, o dia a dia. Por exemplo, vamos falar diretamente aqui. Sem tetos aqui no nós aqui na Vila Boa Vista, a gente está nesse teto habitacional, aqui não é falta de cada um fez um puxadinho à sua maneira uma luta histórica, mas só que moram todo mundo na mesma casa, só aí a coabitação, né? Eu também, é uma a gente casou, teve filhos, pesquisa, foram morar em funções as casas não ofereceram. Pois é muito difícil viver no jardim, né, gente? Porque assim, todo mundo sonha em chegar na fase adulta, nós podemos dizer aqui morar sozinho, ou então casar, ter filhos, né? E ter um pet, e às vezes não dá para ter essa harmonia morando junto com a família própria, e a gente casou, teve filhos, neto, e aí tem uma casa com os pais, sempre vai ter um ponto que nunca vai ser legal para as pessoas, né? Sem falar que assim, não tem qualidade de vida, né? Se morar no puxadinho, às vezes você tem que regrar a sua vida, por exemplo, fazer silêncio, às vezes o pai é idoso, a mãe é idosa, a avó mora junto, você não pode fazer assim, você entendeu? Então,
tem condições, de fazer aqui perto, uma relação cultural com o governo. gente. A gente E assim, somos um bairro sem teto, se também não organizar as famílias e precisamos morar onde a gente está já deixo aqui um convite para você, para todo mundo que vai, e não mandar a gente organizar, fazer reuniões de sem luta por conhecimento, moradia. telefone da e a forma como eles estão fazendo, queremos já é onde se tem projetos de habitação. Nós queremos, porque o projeto que eles desenvolvem é pensando neles, a gente também não é pensando na pessoa. Na sociedade, ouvindo, é isso. Tudo isso. Eu acho que se a gente tem condições sua casa, se você comprou o seu carro, não, você tem que fazer uma luta, trabalhar, né? se matar de trabalhar, uma fila de sem teto aqui no Boa Vista. Ela sempre A gente está nesse déficit habitacional, aqui não é falta de moradia, a gente até tem, o pessoal mora que joga os primeiros contemplados, uma luta histórica, né? Só que moram todo mundo junto na mesma casa, só aí a habitação, né? precisa entender isso também, né? Eles são também, é uma porcentagem do déficit habitacional, né? Na relação tem uma pesquisa, 40% das casas da Boa Vista tem um plano de empréstimo. Pois é, e é muito difícil viver em Puxadinho, né, Jeff? Porque assim, todo mundo sonha em chegar na fase adulta, ter seu próprio, morar sozinho, ou então casar, ter filhos, né? E ter um pet, e às vezes não dá pra ter essa harmonia morando junto com a família, por mais que seja uma família, sabe, muito estruturada, onde tem uma relação legal com os pais, sempre vai ter um ponto que nunca vai ser legal para as pessoas, né? Sem falar que assim, não tem qualidade de vida, né? Se morar no puxadinho, às vezes você tem que regrar a sua vida, por exemplo, fazer silêncio, às vezes o pai é mais idoso, a mãe é mais idosa, eu e a avó moram juntos, você não pode receber os amigos, você não pode. Você tem condições de fazer aqui perto. Se tem muita terra parada, tem condições, vamos fazer, gente. Vamos fazer. E assim, também não vai sair do lugar, gente, se também não organizar as famílias que precisam aqui também do Boavista. Né? A gente precisa, já deixo aqui um convite para você e para todo mundo aqui que vai. Se quiser organizar, fazer reuniões de luta por moradia. Tem o telefone da Rádio Noroeste para você ligar e falar assim, Jeff, queremos fazer uma reunião porque entendemos que nós queremos ter moradia. Exato, e assim, não é culpa da pessoa, gente. A gente também tem. A gente vive na nossa sociedade ouvindo que tudo é muito culpa da gente. Se você não conseguiu comprar sua casa, se você não comprou o seu carro, não, você tem que levantar cedo, trabalhar, se matar de trabalhar e ir lá comprar. Gente, por mais otimista que a pessoa possa ser, ela sempre vai encontrar um obstáculo nessa meritocracia que jogam na gente, sabe? Vou dizer a moradia é um direito garantido, então o poder público tem que garantir. Então as pessoas precisam entender isso também. Então se você tem que ter uma renda suficiente, você tem que mostrar o plano financiador que você tem garantias. Sabe? Minha casa, minha vida. O banco te empresta os R$2.000 a juros de 4,5%. Eu estou falando isso porque o BNDES deveria estar voltando para a questão da moradia. O BNDES dá para socorrer empresário. A gente precisa discutir os empréstimos a juros baixos, para que as pessoas possam ter acesso à moradia. Exatamente isso. O que falta, né? O que falta é esse acesso ao financiamento, né? De acordo com a nossa faixa salarial, né? A classe trabalhadora, como eu te falei lá no comecinho, a gente deveria ganhar em torno de 6 a 7 mil reais para garantir isso tudo. E a gente ganha muito pouco. O piso salarial é muito pequeno
E é proposital, porque quem ganha com isso é o grande capital, né? É o explorador, né? Da mão de obra do trabalhador e da trabalhadora. Então, como é que você consegue ser um sujeito de crédito, Jerry, se você ganha R$ 1.400? Se para você ser aprovado numa grande MRV da vida, Tenda, entre outras, você precisa juntar o seu salário com o salário da esposa, que sai de um filho adolescente, adulto que mora já nessa mesma casa, entendeu? E aí, possa ser que você consiga, juntando as rendas, ser aprovado, porém você compromete também essas pessoas que estão entrando como complemento de renda. Hoje não tem nenhuma garantia que essas pessoas que compõem renda com você, que elas possam amanhã financiar. Se caso o filho, que é um adulto, quiser sair amanhã, ele não vai poder financiar o dele, porque ele já está comprometido no outro financiamento com os pais. Você entende como que é essa bifurcação nessas regras da moradia? É muito complicado. Então, se você tem que ter uma renda suficiente, você tem que mostrar para o banco financiador que você tem garantias, sabe? Minha Vida Faixa 1 e chamado Entidades, que é o voltado para nós, movimentos de moradia, dá muitas condições para as pessoas. Muitas. E a mais foi reformulada, agora ficou bem melhor, né, gente? Eu queria mandar um abraço para os ouvintes que estão acompanhando a gente atentamente. A gente também o Neto de Tedesco, que também foi contemplado com a primeira ocupação do MTST. Ela está dita lá no Jardim Tedesco. Onde é a Luciane, que trabalha com o Zaratini, Chuveatão, Luiz Carlos, que mais? Tony Marques, que está lá em Malabar, no Pará. Professor Emerson Amorim, da UFMG de Minas Gerais. Que legal. Daniel Reis, Ricardo Teixeira. Um abraço para vocês. A gente chama o debate que a mídia não chama. Por exemplo, o MST também consegue debater um projeto de moradia e de reforma agrária numa emissora comercial da cidade, ou qualquer emissora, com a profundidade que nós estamos debatendo? Claro que não. Por quê? Porque o dono do IPTV é dono de terra. Então, obviamente, não vamos debater isso, porque nós vamos estar colocando a propriedade que ele adquiriu através da escravidão em risco. Entendeu? E nós queremos colocá-lo em risco, sim, porque o dinheiro do IPTV é adquirido com mão de obra escrava. São herdeiros da escravidão. Então a Fazenda Ester, por exemplo, que eles tanto falam que é deles, é nada. A Fazenda Ester é uma capitania hereditária. Não adquiriu com suor. Sabe? Eu particularmente falo abertamente aqui para você que está me ouvindo também, que muita gente consegue uma moradia, um lote de reforma agrária com o suor do seu rosto. Consegue se ocupar. É isso. É isso. A gente também consegue pautar a política pública, né, de moradia, porque o movimento ele consegue organizar uma grande base, né, nas periferias onde atua, e não só o movimento sai com uma política para moradia garantida, os outros movimentos sociais acabam sendo contemplados também. Eu queria colocar uma questão. Ocupar não é crime, é um direito. Tem que deixar claro isso. Então, para você que está me ouvindo, coloque na sua cabeça. Ocupar é um direito. Lutar não é crime. Ocupar é o direito
garantido na Constituição. E também, se não tivesse garantido na Constituição, o povo ia lutar para garantir. Eu queria chamar aqui, Cláudia, nós estamos aqui com o MTST, um dos movimentos mais importantes do Brasil. Eu chamo a atenção que eu tenho muito orgulho, né, de te ajudar a fundar. Porque diante de toda a contradição que você está explicando aqui, eu fiz essa pergunta para mim. Eu fiz essa pergunta. A ocupação é o melhor projeto de moradia popular. Eu estou chamando a atenção aqui, por quê? Porque é um direito, primeiro. Segunda questão, eu quero chamar mais atenção ainda, é um direito que nós temos que exercer, sabe? Mais do que nunca, exercer o direito à moradia. Nós temos o direito, já é bom. A pessoa fala, queremos ter direito à moradia. Bom, nós não temos. Qual é a saída? É fazer acontecer na prática, na raça, ocupando um latifúndio improdutivo. É isso, Jair. A gente hoje enfrenta condições muito difíceis de ocupar terras ociosas sem função social no estado de São Paulo, devido à truculência, né, da nossa PM, do nosso governador Tarcísio, né, o privatizador, né, que ele se põe a privatizar tudo que ele acha que pode arrancar lucro, né, e coloca a PM para bater em jovem, na Lesp, que está aí lutando para que não existam essas escolas cívico-militares, né? Bate em professor que quer garantir um direito dele de ensinar, de ser valorizado, né? Bate em manifestante que está ali querendo garantir que a água não seja privatizada, que não, sabe, que a gente tem uma água de qualidade, que é um direito garantido na Constituição. Então, toda vez que a gente ocupa, a gente está denunciando que esse direito à moradia ele não está existindo na prática, que não tem ninguém, pode ser o prefeito mais bonzinho, mais legal, sabe? Não está fazendo absolutamente nada, na verdade está servindo de linha auxiliar para o mercado imobiliário, que inclusive o mercado imobiliário está pautando a política nas grandes metrópoles. Isso a gente vê em São Paulo, né, com a bancada lá aprovando vários projetos de leis. A gente passou pela aprovação também do plano estratégico, né, da cidade, plano diretor da cidade também está sendo pautado pelo mercado imobiliário, e o contraponto quem faz é o movimento social de moradia, falando, olha, não está havendo, não está acontecendo moradia para a população trabalhadora que mora no fundo das cidades, nas periferias das periferias. Então, enquanto morar for privilégio, ocupar é um direito, sim. Ótima. Enquanto morar for privilégio, ocupar é um direito. Porque é só ocupando que você é visto, porque aí o dono do terreno lá, que deixa o terreno lá 40 anos parado, 3 milhões de dívida, IPTU, sabe? Um terreno abandonado que serve só para botar medo nas mulheres, de ser levada, ser arrastada, sofrer uma violência, ser abusada, ou pior, que onde serve só para desmanche, despejo de lixo, sabe? Eu fiquei agora em março eu saí de São Paulo e vim para cá, para ajudar a tocar esse projeto. E eu estava na ocupação Carolina Maria de Jesus, uma área de 67 mil metros quadrados, abandonada, que só juntava lixo e resto de animal morto que estava lá e outras coisas que a gente via. Tá? Com 3 milhões em dívida, GR. Hoje, se a gente tem um acordo com o dono, foi batendo no pé, foi indo para a porta da prefeitura, foi organizando e falando com as pessoas. Se você chegou aqui, está ouvindo a gente, você não entende o que é o MST, o MTST, saiba que a gente pertence a um lado da história que luta pelos trabalhadores. A gente não luta por direito do patrão.
pela elite que manda e domina esse país. A gente luta por aqueles que são os famélicos, sabe? Os que não comem, os que moram em cima de um despenhadeiro, de uma área de risco que pode desmoronar com essas chuvas que a gente está vendo aí, com essa alteração climática, sabe? A gente vê famílias, mães solo, cheias de filhos que lidam com a situação difícil de uma cidade que não tem política para elas, morando em qualquer lugar, em cima do córrego. Então, quando o movimento social de moradia se une, não é para ficar levantando essa ou aquela bandeira, falando, atacando ninguém. A gente quer, sim, que as moradias, que o direito à moradia exista, que seja conforme a gente consiga pagar, sem a gente ser virado do avesso para ver se a gente tem garantia para pagar aquilo ou não, tá? E a gente quer morar bem, porque a gente já falou muito pouco do direito à cidade aqui, Gé, mas a gente tem direito de morar no centro da cidade. Os nossos filhos têm direito de morar melhor do que a gente morou até agora. Cláudia, eu estou aqui com a Cláudia Garcia. Estou nervosa. Não, é para isso mesmo. Nós queremos organizar a raiva. Né? Exatamente. Estamos aqui com Cláudia Garcia, da direção estadual do MTST, e nós estamos no Jornal dos Trabalhadores da Rádio Noroeste, uma rádio conquistada como você conquistou sua casa. Nós conquistamos a rádio. Eu vou chamar um pequeno intervalo, Cláudia. E daqui a pouco a gente volta, porque a gente precisa tomar uma água, tomar um café. Olhar as palavras aqui. Olhar as palavras, senão se deixar vira uma conferência. Não queremos também. Nós queremos fazer uma conversa franca com vocês. Daqui a pouco, então, a gente volta do intervalo, tá bom? Muito bem, são 10 horas e 57 minutos. O tempo passou depressa demais. Nós estamos aqui recebendo Cláudia Garcês, que era da direção estadual do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Ô Cláudia, você falou, né? Morar é um privilégio, ocupar é um direito. Vamos inverter a lógica. Morar, todo mundo tem um direito, né? Então, ocupar é fazer cumprir o direito. Eu fico aqui pensando aqui, não poderia ser privilégio, né? Não deveria ser, né? Não deveria, porque brasileiro ele é feito de garra, né? Você não vê uma pessoa assim, um brasileiro que acorda cedo, que sofre, né? A luta diária, né, Jair? Eu sempre falo com as pessoas, vocês já são lutadores e vocês não sabem, vocês já fazem uma luta diária, vamos lá, para acordar cedo, né? Você tem que trabalhar, você mora longe do trabalho. Aí você acorda cedo, você tem que acordar muito cedo, 5 horas você tem que sair de casa, né? Pegar um ônibus lotado e enfrentar aí de 1h30, 2 horas para chegar no trabalho. Aí você rala, sabe? A mesma coisa para voltar, você não tem um tempo para ficar com seus filhos, você não tem um tempo para poder ler um livro. Existe, né? A gente fica até desestimulado a cultura, a ler, a ter momentos de lazer com a nossa família por conta dessa situação que o brasileiro vive, né? Então, como que a gente vai falar para a pessoa que a vida dela não é fácil? Então, a pessoa já enfrenta uma luta diária. Quando encontra um movimento social de luta de moradia, a pessoa fica meio desconfiada mesmo, sabe, Jé? Será que é certo? Será que não é certo? Aí, conta-gotas, a gente vai falando com essa pessoa todo dia, olha, o direito está garantido na Constituição, né? Então, se você está aqui, você não precisa ficar se sentindo a pior pessoa do mundo por estar ocupando um terreno, né? Porque tem pessoas que vão ser recriminadas, vai ser recriminado em casa.
família vai falar, deixa disso, não ocupa não, são um bando de vagabundos, sabe? Um bando de arruaceiro, quer levar no tapetão. Quebra a coluna. Quebram, apanham, né? Apanham da polícia, são perseguidos, você entendeu? Para justamente fazer isso, fazer um trabalho com a nossa base. Você sabe o que eu aprendi? Depois de quebrar a minha coluna, por defender o direito, eu fico mais militante. Eu fico mais revoltado ainda e fico mais envolvido na causa. Ou seja, o tiro saiu pela culatra. Eu fico pensando aqui, o pessoal, eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal do Sinergia Campinas, os sindicatos energéticos, que sempre estavam uma briga. Companheiraço nosso também, ajudou a gente pra caramba. Pessoal, eu costumo dizer, o pessoal que lutou contra a privatização do setor elétrico. E agora, Cláudia, estão lutando contra a privatização da água. É incrível. Nós chegamos a um momento em que não pode tomar uma água, porque a gente fica submetido a lucros exorbitantes das empresas de saneamento. Se privatizar, vai virar, né? Exatamente. Isso que eu queria chamar a atenção, que já é de todo mundo que está ouvindo a gente falar agora, que é povão, que é classe trabalhadora, sabe? Que ganha de 1 a 3 salários mínimos, que mora com a família, que às vezes não está entendendo, não tem tempo de entender, porque é tão preso no trabalho, é tão cobrado, é preso no transporte, que às vezes tem tempo só de... Ele é a caneca dele do Corinthians, gente. Eu estou fazendo uma média, porque o Guilherme está falando da minha caneca. O Guilherme Simões, eu sei que ele é São Paulino roxo, mas o outro Guilherme, que não deve estar assistindo, mas vai ficar... É corintiano doente. Na realidade, o que aproximou eu e o Guilherme Boulos também foi o time. Isso é muito legal, né? A galera do Corinthians, a gente fala que o MTST, na sua grande maioria é corintiana, e tem uns resistentes lá, São Paulino, palmeirense chato, que fica lá querendo ganhar na briga também, mas... O Gabriel Simone, você é São Paulino, cara, é que você não tem vez, sabe? Da Lécio, nosso companheiro lá de São Bernardo, que é candidato, da Lécio, é palmeirense, cara. Você entendeu? Atuam surtos corintianos. Mas é isso, gente. Chamar a atenção dessa população que está nesse, sabe, não consigo comprar minha moradia, não tenho um salário decente, as condições de vida onde eu moro é ruim, é violência, é perseguição policial com a juventude, para chamar a atenção que a gente precisa ter consciência de classe, gente. Sabe, a gente está numa brincadeira lá de falar assim, chá revelação de classe. Chegar e falar para a pessoa, se você está nessa situação, nesse perrengue todo, você não é elite, querido, você não é rico. Então, tá entendendo? Se junte, vamos se organizar e vamos lutar pelos nossos direitos. Se você tivesse pelo meu nome num chá revelação de classe, o que você falaria? O que eu falaria? Jerry, você mora no Boa Vista, amigo. Se liga, que foi conquistado na luta. Você tá ganhando 10 pau por mês? 20 mil? Não tá. Então você precisa se organizar, você entendeu? Você tá aposentadinho, Jerry? Precisa se organizar para aposentar, meu filho. Se a gente não faz assim, desse jeito, se a gente não se organiza, a gente não consegue dar um passo adiante dos nossos direitos. Tá entendendo? O movimento dos trabalhadores sem teto é o maior movimento de luta urbana da América Latina, gente. Isso a gente pode dizer com orgulho. Eu não esperava que ia chegar tanto. Porque quando nós fundamos o MTST, vocês eram 5 pessoas. 5 pessoas. Era eu, Paraíba, Wendel, quem mais? Zezito. E tem
E a gente ficava naquele, será que vai dar certo? E deu. Deu certo. Um dos maiores movimentos De luta pela moradia do país. Da América Latina, quiçá. E vamos falar uma coisa aqui. Como é que vocês estão hoje organizados? Jerry, por conta da conjuntura, né? A gente, mais da violência política, a gente está reformulando o nosso jeito de fazer luta por moradia. Então a gente tem se organizado em reuniões chamadas núcleos de luta de moradia. Então a gente vai até as periferias, conversa com as lideranças, a gente começa a entender. Então, primeiro a gente tem que fazer um estudo, né? Onde a gente está entrando, como que está a situação do bairro, como que está a situação política do município, sabe? Como que está a conjuntura, para a gente entender onde cabe a nossa luta também. E aqui na cidade de Campinas a gente está em 2 bairros fazendo reuniões, né, no Campo Belo e também na região do Ouro Verde. Se vocês quiserem a gente aqui no Boa Vista, a gente vem sim, venham ver, meninas, a gente vem organizar a luta com vocês também. Por quê? Essas reuniões de núcleo é diferente de fazer ocupação, sabe, Jerry? A gente perde em partes a dinâmica de ter uma ocupação, porque na ocupação a gente vai desconstruindo várias coisas, sabe? A gente chega na ocupação muito construída essa sociedade, cheia de violências, né? Cheia de pensamentos meritocráticos, que não comungam com a nossa base, né? A origem social, né? Que é o de povo trabalhador, né? Então quando a gente não tem essa ocupação, esse quadrado aqui é a ocupação, dentro dele a gente vai desmistificando muitas coisas, a gente vai quebrando preconceitos, a gente vai falando, olha, aqui a gente não aceita violência contra a mulher, aqui a gente não aceita que você desrespeite um LGBT, e a gente vai dando subsídios para aquela pessoa pensar por que precisa desconstruir. Porque no arcabouço da nossa Constituição existe tudo isso de respeito às pessoas, da origem, religião, tudo. Eu queria chamar a atenção disso, porque na época que nós começamos, o objetivo maior era a moradia. Tá, vamos conquistar a moradia. E não fazíamos essas discussões. Questão da mulher, questão, sabe? E hoje eu posso dizer abertamente, o pessoal que vai numa ocupação organizada pelo MTST tem o debate claro sobre a questão da mulher, sobre a questão trans, sobre a questão racial, sobre a questão de classe. Sim. A gente não tinha isso. E eu passava um sufoco danado, sabe? Era um sufoco danado, desconstruir os valores da classe dominante naquele período. E hoje? Hoje a gente está envolvido em vários debates, muitos mesmo, porque a gente vai amadurecendo, né, Jerry? A gente vê que a nossa primeira necessidade era ter uma moradia, o carro-chefe é ter a moradia, né? Isso que cola as pessoas, né? Que chama a atenção das pessoas, porque é um drama vivido por milhões de brasileiros, mas a gente vive numa sociedade, então a gente está aqui, ó, nesse cenário, esse aqui é um palco que é a nossa sociedade. Então quando você está nesse palco, você está aqui em cima aqui, ó, dessa sociedade, você se depara com várias outras violências que os periféricos, os pobres, classe trabalhadora, né, os negros, as mulheres, são os que mais sofrem. Então a gente é uma luta, existem várias lutas dentro da luta, né? Todo santo dia, né? O morador que é trabalhador periférico, ele se desloca para ir para o trabalho, mas ele entra no metrô e sofre racismo, certo? A mulher entra no transporte, ela sofre violência sexual, abuso sexual, né? Então, isso é uma coisa que vai incomodando. Então, o espaço do movimento, esse espaço que o movimento abre nas periferias, de dialogar, a gente acaba se deparando com as aflições das pessoas. Isso incomoda também a gente, isso nos faz pensar que é um projeto político de uma sociedade melhor, mais justa para todo mundo, né? Onde as violências, elas sejam
começam a ser desconstruídas, a ser tiradas. A gente começa a lutar para que exista espaço para as mulheres, né? Você citou aqui como foi a casa, uma ocupação para as mulheres, né? Sim. Eu cito, A Maria Lúcia Petit vive. Maria Lúcia Petit vive. Até o nome simbólico, né? Quem foi Maria Lúcia Petit? Sabe? Tem todo um significado no nome, na política, na falta da política. Se convergiu uma série de fatores para acontecer a ocupação. Quando eu cheguei no movimento de moradia, Jerry, no MTST, em 2014... Deixa eu só mandar um abraço aqui, mandar um abraço para um amigo querido lá de Viamão, Rio Grande do Sul, que está acompanhando o programa da Rádio Santa Isabel, Itamar Santos. Que legal, um abraço para todos vocês também. Quando eu cheguei em 2014 no movimento, eu me deparei assim com as mulheres à frente da organização da ocupação, fazendo assembleia. Eu falei, tem uma história. Esse movimento me cabe. Pois é. Tem uma história de mulheres que é o respeito às mulheres, é um fator determinante na vida de um militante. Eu me lembro de uma situação que o Guilherme Boulos foi preso, lá no Pinheirinho. Aí o Gé ficou de acompanhar o Guilherme Boulos. Beleza. Aí a outra chegou e falou assim, você tem ordem de trazer o Guilherme Boulos são e salvo sem nenhum arranhão. Aí o Guilherme, com o jeitão dele, né? Chegou salvo, né? Chegou salvo. Apanhou pra caramba, mas chegou salvo. O Guilherme, com aquele jeitão dele, deixei que estava assim, ô Jé, me leva no Pinheirinho. Aí eu falei, Guilherme, eu tenho ordem voluntária para trazer você sem salvo e vou cumprir. Aí ele falou, tá certo, ela falou dele. É mais ou menos o respeito às mulheres. É um fator primordial no dia a dia de cada militante. Mas nem sempre foi assim, né, Jerry? No começo, assim, as mulheres estavam responsáveis de fazer toda a movimentação na ocupação, né? E a gente via que também o espaço de decisão era meio fechado pra gente, né? Sem falar que a gente também sofria violência doméstica em casa, sofre violência doméstica dentro da ocupação. Isso daí é uma coisa que a gente faz autocrítica, sabe? Principalmente as mulheres do movimento, elas têm essa liberdade de fazer autocrítica e apontar. Porque a gente também sofre, mas não é um movimento social de moradia, não deveria existir isso. Existe, gente, porque a gente vive numa sociedade, a gente está numa estrutura machista, né? Patriarcal. Então, a gente vai sofrer também, só que a gente ia ficar sofrendo isso sem que houvesse um debate? Não, a gente abriu o debate. Antigamente a gente se respeitava, tirava ações pontuais, né, para debater o machismo, o agressor, tomava encaminhamentos, mas só que a gente ampliou. Hoje a gente tem um grupo de mulheres em movimento, né? Como se fosse um conselho, a gente tem um coletivo de mulheres do MTST, do qual faço parte, represento às vezes onde precisa representar. E hoje a gente, depois, quando a gente se deparou falando também sobre machismo, sobre violência doméstica, sobre os casais que moram às vezes nas ocupações, o companheiro bate na mulher, a gente chegou à conclusão que a gente precisava ter um espaço nosso também. Você citou a ocupação Maria Petit, né? Vive, a gente ocupou também um espaço na Coab lá no José Bonifácio, em São Paulo, que estava abandonado, era uma videolocadora, então já nem existe mais videolocadora, né, com DVD, e estava abandonada há muito tempo. A gente ocupou em 2017, no dia 25 de novembro, e a gente batizou a ocupação com o nome de Teresa de Benguela, né? Uma negra, uma mulher que ela era descendente de reis escravos, né? Ela foi escravizada, ela e o esposo viveram um quilombo, uma forma de democracia, mais de 20 anos, então a gente batizou
a nossa ocupação de mulheres com o nome de Teresa de Benguela, e ali a gente fazia várias coisas para empoderar as mulheres, para valorizar e melhorar a autoestima dessas mulheres. A gente teve rodas de conversas, oficina de geração de renda, ensinando as mulheres a fazer biojoias a partir de cápsulas de Nespresso, sabe? Aquele café expresso, que é um material de metal muito bonito. Então a gente produzia joias, a gente fazia oficina também de médicos, né, atendendo essas mulheres, nutrição, encaminhamentos, assistência jurídica gratuita. A gente fez slam, fez sarau, a gente ensinava capoeira, tinha yoga para as mulheres, e a gente sempre abria ali para receber. A gente acabou adotando 2 meninas trans da Praça Brasil, onde a gente cuidava delas, elas cheias de violência, de outras meninas cis que não aceitavam elas, batiam, jogavam tinta no cabelo. Então a gente adotou essas meninas também, a gente alimentava elas, só que 6 meses de atuação a gente foi reintegrado, fomos reintegradas arbitrariamente. E foi um momento que quando a gente ocupou o triplex, você lembra que a gente ocupou o triplex? A PM, acho que foi verdade. A gente estava naquele bolo, tá? A gente estava lá naquele bolo, a gente ocupou o triplex, muita gente, uns 3 ou 4 companheiros foram viciados, mas foi na semana que a gente ocupou o triplex, eles pegaram e reintegraram a nossa ocupação. Vai amadurecendo, né, gente? E aí foi um trabalhão para voltar, para organizar tudo de novo, sabe? E o que a gente fazia ali era muito importante para as mulheres, porque a gente fez também chá de bebê, a gente atendia as grávidas, as mães grávidas, sabe? Então a gente ficou sabendo, a menina ficou perdida, começou a passar mal, não tem trabalho de parto, não sabe o que fazer. E tudo que a gente fez ali para as mulheres foi de muito valor, sabe? Companheiras nossas que sofriam violência financeira do próprio irmão, tiveram atendimento jurídico gratuito, saíram da violência. Uma mãe que vivia em cárcere privado com o filho, ela conseguiu fugir, mas o filho ficou com o pai. A gente foi lá, a gente pegou qualquer papel, não era branco como esse aqui não, gente, mas a gente pegou qualquer papel da justiça e chegamos lá falando que a gente era chegamos lá falando, somos oficiais de justiça e viemos aqui buscar criança. A gente pegou qualquer papel escrito, chegou assim no pai da criança, o pai da criança fugiu da gente, a gente cercou ele estava numa favela lá em Guarulhos, e nesse dia a gente falou assim, para esse homem aí, as mulheres, um monte de mulher fechou o corredor por onde ele estava tentando fugir, e a gente trouxe de volta a criança, entramos no psicológico desse agressor, e a gente trouxe de volta o bebê dessa mãe que estava, sabe? Então, outra vez a gente sofreu uma violência, uma reintegração arbitrária, a gente perdeu, mas a gente recuperou nosso espaço. Hoje funciona lá uma cozinha solidária e também o cursinho Teresa de Benguela funciona lá. Então a força das mulheres, como elas pegam para se organizar, meu amigo, não tem jeito. E a maioria desse movimento é mulher, então a gente assim, não pautava, tomava ações pontuais, né, quando a violência acontecia, mas hoje a gente tem força, a gente resultado disso, né, a gente pode falar também que foi a construção da candidatura da Ediane Maria, né, da nossa deputada estadual, né, ela começou lá em São Bernardo do Campo, na ocupação pelo Sem Medo de São Bernardo, e assim, ela foi uma grande coordenadora, mulher nordestina, ex-empregada doméstica, que ficou presa em casa, né, que chamou bombeiro, porque os patrões trancaram ela, e ela chegou a deputada estadual porque ela é o símbolo dessas mulheres, a representação máxima, porque a maior parte das mulheres que organizam o movimento são mães solos, são mulheres negras, mães solos, periféricas, muitas são nordestinas que vieram
construir esse estado de São Paulo, e hoje ela ocupa um espaço que não é fácil, né? Mas esse espaço que a gente precisa ter mais representantes da gente, porque senão a gente vai ficar sempre, sabe, é uma luta constante em ver o país. Se a gente também não tiver, isso justifica porque a gente está na política, disputando a política institucional também. Porque não é fácil você chegar no Congresso e ter de 513, né? 513 deputados federais, você ter 300 a 400. Já que você está falando da disputa eleitoral, eu quero colocar uma questão aqui. Nós temos um candidato a prefeito que é do MST, não nega as raízes, é meu amigo pessoal e é da direção do MTST, com grave chance de ser eleito. Ele é do MTST? MST, né? Não, MTST. Desconheço. Eu queria falar do Rio Grande. Ah, de São Paulo. Entendeu? Porque na realidade se tem uma campanha contra a ocupação, se tem uma campanha contra o movimento sem teto, e se tem uma campanha a prefeito do representante do movimento sem teto, sem falar que a gente também sofria violência doméstica em casa, sofria violência doméstica dentro da ocupação, isso daí é uma coisa que a gente faz o prognóstico eleitoral não fala. Nós estamos em condições de aprofundar ainda mais o moradia, aprofundar muito mais o debate sem teto. Esse dia eu estava na Câmara de Vereadores, a gente vai e achei muito engraçado que o cara chega em Canoa, sofrendo isso sem que houvesse debate. Não, a gente abriu o debate. Antigamente a gente porque ele estava acompanhando a ocupação Maria Lúcia Petitini e pedindo para caçar ele. Aí o cidadão inocente de tudo falou assim: você é o Guilherme Gomes de Campinas. Representa às vezes o meu povo precisa falou assim, o meu povo e hoje a gente depois então assim, é uma diferença enorme agora quando a gente vem falando que ocupar é um direito legitimar a ocupação, se legitima com a ocupação, mas agora com a condição real de ter um prefeito da maior cidade do país, da maior cidade da América Latina, que era o MTST. Como é que vai ser falado isso? Não é o Guilherme Gomes, estava abandonado há muito tempo. É o movimento sem teto que está lançando uma candidatura para fazer a reforma urbana de São Paulo. De Teresa de Benguela. Exato. Quando você começou a falar, eu pensei que era um candidato aqui de Campinas, mas não, é um candidato pré-candidato a prefeito de São Paulo. O esposo viveram um quilômetro a gente está falando. Eu não vou fazer sua campanha porque eu estou em Campinas. Mas eu quero dizer o seguinte: precisa trazer várias coisas, mas a gente é muito suficiente para fazer a discussão política. É polêmico isso aí. Polêmico, mas a gente pode chegar lá. Então, porque o Guilherme Boulos, ele é um baita companheiro, né? Ele é uma pessoa assim que a gente chama de cabeção, né? Porque é uma pessoa que é professor, filósofo, né? É uma pessoa que veio, que morou em ocupação, usando barro, né? Começou uma luta lá atrás. Fazer uma ocupação em Campinas, do MTST, fez sarau, a gente escolheu uma casa para morar, para pegar militância. Aonde foi? Jardim do Deste, onde a gente conseguiu a primeira vitória. Por lá conheci o Guilherme Gomes, ele vivia com a gente no local e ficava com um sapatinho para fora. Tinha cabelo, então a gente adotou essas meninas também, a gente alimentava elas. Foi a gente que eu busco de vez. 6 meses de atuação e uma combinação muito boa os dois, né? Como assim, a gente conhecia em 2014 fazendo ocupação, fazendo uma assembleia na ocupação na pandemia, né? Então até 2014 você via os militantes
militantes mais antigos mesmo, como ele, Natália, a Ana Paula Pérez, o próprio Guilherme Simões, fazendo assembleia, né, sendo militante ali. Depois de 2014, também com a conjuntura, o movimento cresceu demais, trabalhou muito. Mais que isso, ele dessa época de 2014, dele a gente fazia ali assembleia lá, né? Muito importante. E assim, a gente tem muita admiração pelos companheiros nossos, porque é um exemplo para nós também, né? Então, e assim, é difícil falar com ele, né? Que começou tanta chance, assim, porque criminaliza muito, a direita não gosta, né? Qualquer coisa que dê errado, que associar a figura dele, invasor, né? O baderneiro, mas ele assim, a gente constrói a imagem dos nossos companheiros, a gente apoia porque ele também tem condições, muitas condições. Qualquer papel, como é falar de moradia, é o que mais exige de moradia. Eu sofri um ataque nazista. Chegamos lá falando que a gente era, falando de um jeito pejorativo. Chegamos lá falando, somos oficiais de justiça e viemos aqui buscar a criança. A gente pegou qualquer papel. Qualquer papel escrito, chegou assim no pai da criança, fugiu da gente, a gente cercou ele estava numa favela lá em Guarulhos, e nesse dia a gente falou assim, para e assim, um monte de mulher fechou o corredor por né, porque não tem outra alternativa, né, mas assim, entramos no psicológico falando da construção, a gente trouxe de volta o bebê, nossa companheira, está muito feliz de estar falando assim, dessa candidatura assim, arbitrária, criminaliza demais, né? Mas a gente chama de invasor, de criminoso. Mas as pessoas não tem origem de problemas, né? As pessoas não sabem. A gente vai aprender no movimento social, é muito didático, né? Esse movimento é mulher, então a gente não pautava, tomava ações pontuais, né? Quando vai fazer isso acontecer, mas hoje a gente tem força, a gente é resultado disso, né? A gente pode falar também que foi a construção da candidatura da Adriane Maria, né? Da nossa deputada estadual. Começou lá em São Bernardo do Campo, passando por sem São Bernardo, e assim, ela acredita, e a partir dele várias outras pessoas, né? Consciência, China, também com a estadounidense, que tem uma classe trabalhadora abastada, somos nós, preferiram ela. Ela chegou no salário baixo, mas tem classe trabalhadora, gente. O médico também é uma classe trabalhadora, né? Também com uma ficação de maior parte empresa, né? Uma pequena, média empresa, também trabalhador. É só elite, né? 1% é aquela elite que vier se ficar doente, pode ficar e tem hoje, pode vir várias pandemias, a gente consegue passar fácil, tem, né? Mas esses Deus, cara, nós não somos herdeiros, a gente é guerreiro, né? É mais representante da gente, porque senão a gente vai ficar sempre, sabe? É uma luta constante em ver o país. Se a gente também não tiver, isso justifica porque a gente está na política, na política institucional também. Porque não é fácil você chegar no Congresso e ter 513, né? 513 deputados federais, você ter 300 a 400. Já que você merece meu total respeito. Eu costumo dizer, eu quero que para mim padrão é quem tem os meios de prefeito, quem não tem medo tem que estar mostrado. É ser educado, mas a minha direção é trazer o campo da luta. Grave chance de queria agradecer abertamente a sua presença aqui. MST, né? São 11h29, mas tem duas companheiras que eu queria falar, dizer aqui também. São Paulo. Eu tive a inventasse as companhias e a gente falasse de onde veio contra o movimento sem teto nessa luta. Tem uma campanha a prefeito do representante do movimento. Eu quero falar abertamente aqui, enorme chance ou seja, é uma situação que não tem uma moradia, que o problema eleitoral que ajudaram
nós estamos em condições de aprofundar ainda mais. Eu vou aqui já introduzi-las. A gente tem hoje com a gente aqui a Rafa, que ela é lá de Sumaré. Esse dia eu estava na Câmara de Vereadores. E essa foi coordenadora, hoje é coordenadora, né, do MTST, né, já tá de novo com a gente na luta. E tem a Márcia também, que ela tem também a sua moradia lá em Sumaré, foi coordenadora com a gente em Sumaré, Hortolândia, aqui na região onde tinha luta até 2014, 2015, ela estava junto com a gente também. Aí deu essa pausa, né, esse ato do movimento aqui, mas elas sempre estão junto com a gente. E agora elas estão novamente coordenadoras aqui da região com a gente. E eu acho que você quer falar, Rafa, ou você mais a gente troca de ideia? É um direito legitimar a ocupação. Se você tem algo a dizer, ela é uma condição real de ter do país, a planeta da América Latina. Que você é do Sumaré. O MT Sumaré. A ocupação não é o Guilherme Gomes, Zumbi dos Palmeiras, sem teto, que está lançando. Eu ajudei a parar a reforma de São Natália na ocupação. Quando você começou a falar, eu pensei que era um candidato aqui de Campinas, né? Mas não, é um candidato, pré-candidato a prefeito de São Paulo. Guilherme, para nós, você está onde? Sabe, a gente está falando, eu não estou fazendo sua campanha porque eu estou em Campinas, mas eu quero dizer o seguinte, precisava trazer a Marta Miller, que já não está mais no movimento. A gente já é amigo suficiente, mas eu ajudei a discussão política. Polêmico isso aí. Para ajudar a gente pode chegar lá. Então, o Guilherme Boulos, ele é um baita companheiro, né? Ele é uma pessoa assim que a gente chama meio de cabeção, né? Porque é uma pessoa que é professor, filósofo, né? É uma pessoa que veio, ignorou a ocupação, pisou no barro, né? Começou uma luta lá atrás. Em Campinas, sabe que ajudou a comparar? A gente escolheu uma casa para morar, para pegar militância. Aonde foi? Jardim Tedesco, aonde a gente conseguiu a primeira vitória. Foi lá que conheci o Guilherme Boulos, ele dormia com a gente no local e ficava com um sapato de sapato. Um sapato de lã, coitadinho, esse ano está na estrada de Matão, na pista. E uma combinação muito boa os dois, né? Acho que eu, assim, a gente conheci em 2014 fazendo uma assembleia na ocupação Papa do Povo, né? Então até 2014 você viu os militantes mais antigos mesmo, foi Natália, a Ana Paula Pérez, o Paulo Guilherme Simões, fazendo assembleia, né? Sendo militante ali. Depois de 2014 também o movimento cresceu demais, cresceu muito, né? Mas eu conheço ele dessa época de 2014, dele mesmo está fazendo assembleia lá, né? E assim, a gente tem muita admiração por esse companheiro nosso, né? Porque é um exemplo para nós também, né? E assim, é difícil falar do companheiro, né? Que tem tanta chance, assim. O povo criminaliza muito, a direita não gosta, né? Qualquer coisa que dê errado, quer associar a figura dele como invasor, né? Como o baderneiro, mas ele assim, a gente constrói a imagem desse nosso companheiro, a gente apoia porque ele também tem condições, muitas condições aí. Como não falar de moradia? É a pessoa que mais entende de moradia, né? Eu sofri um ataque na luta. O cara conquistou e não descansou. Lutando que o jeito que eu assim, já é rei da voz. Eu me orgulho muito. E é isso de ter fundado o MTST, de ter sido o MST uma época. Eu sou adepto da tese. Lutar, ocupar, é um acesso
enquanto morar por privilégio e ocupar é um direito. E assim, quem ocupa não tem culpa, né? Porque não tem outra alternativa, né? Mas assim, falando da construção, né, do nosso companheiro, assim, fico muito feliz de estar falando assim dessa candidatura, assim, e o povo criminaliza demais, né, Jerry? Que chamam de invasor, de criminoso. Mas as pessoas não sabem a origem dos problemas, né? As pessoas não sabem. A gente vai aprender no movimento social, que é muito didático, né? Porque assim, eu fui do MST tentando não reivindiquei na terra. Porque eu fui para que as pessoas tivessem acesso. Eu fui do MTST e não reivindiquei moradia, porque não dia que as pessoas tinham que ter moradia. O Guilherme aqui não merece ter não está numa ocupação porque ele precisa de moradia, não precisa. Mas também que ele está aqui. E a partir dele várias outras pessoas nessa mesma consciência que são também classe trabalhadora. Porque uma classe trabalhadora menos abastada, que somos nós, os periféricos, né? Que ganham um salário baixo, mas tem classe trabalhadora, gente. O médico também é uma classe trabalhadora, né? Também aquele cara que administra uma empresa, uma pequena, média empresa, também é trabalhador. É só a elite, né? O 1% é aquela elite que, se ficar doente, pode ficar muito tempo, pode vir várias pandemias, ele consegue passar muito tempo, porque ele é herdeiro, cara. Nós não somos herdeiros, a gente é guerreiro, né? Eu vou fazer uma discussão sobre isso. Viemos crescendo Pra e aprendendo. E como patrão é aquele que vive do suor. A gente entrou no movimento esse aí onde tinha é homens e mulheres, uma pessoa que não merece meu respeito. Porém, aquele que vende a sua força de trabalho, ganhando bem o normal, merece o meu total respeito. Eu costumo dizer que para mim patrão é quem detém os meios de produção. Quem não detém meios de produção tem que estar do nosso lado. Pode ser equivocado, tal, mas a minha ideia é trazer os campos da luta. Olha, eu queria agradecer abertamente a sua participação aqui. São 11h29, mas tem mais duas companheiras com você que eu queria trazer aqui também. Né? Que você apresentasse as companheiras e a gente falasse de onde veio, né? Quanto tempo está nessa luta. E depois chamar vocês de novo com fecha. Que eu quero falar abertamente aqui. Está tendo reuniões de moradia em Campinas, você que não tem uma moradia, ou que tem uma moradia, mas quer ajudar. Os movimentos sociais dentro da região de Campinas. O espaço está aberto. O espaço está aberto para os Eu companheiros. vou aqui já introduzi-las. A gente tem hoje com a gente aqui a Rafa, que ela é lá de Sumaré, ela foi convidada também, né? Rafa 2014. Foi coordenadora, hoje é coordenadora, né, do MTST, né? Já tá de novo com a gente na luta. E tem a Márcia também, que ela tem também a sua moradia lá em Sumaré, foi coordenadora com a gente em Sumaré, Hortolândia, aqui na região onde tinha luta até 2014, 2015, ela estava junto com a gente também. Aí deu essa pausa, né, esse ato do movimento aqui, mas elas sempre estão junto com a gente e agora elas estão novamente coordenadoras aqui da região com a gente. E eu acho que você quer falar, Rafa, ou você, Márcia, a gente troca de Agora eu vou falar, lutando contra o preconceito. Se você tem algo a dizer, é na Rádio Noroeste, você vai falar assim do que a gente sofreu. Então vem pra cá. Bem-vinda, Rafa. É um prazer ter com a gente. Você é de Sumaré. Sumaré, ocupação de Zumbi dos Palmares. Meu Deus, eu ajudei a parar a Anguera junto com a Natália, a ocupação dos Zumbi dos Palmares. Um exemplo de luta de quem luta e conquista a moradia. Eu queria
Explica para nós, você está onde? A gente mora no Matão. A Matão. Foi muito antigo. A gente entrou em 2008. Um grande latifúndio do ar. Eu já não estava mais no movimento. Já tinha saído, mas eu ajudei a Natália e o povo me chamaram na época para ajudar a fechar a Anguera, porque vocês iam fazer um protesto em defesa da moradia. E eu fui o primeiro carro que ajudou a parar a rodovia. Eu tenho muito orgulho Tu gostei da rodovia, né, nesse dia, né? A gente parou em Anguera, acho que umas 2 vezes, e uma das vezes a gente parou em Anguera é Santos Dumont, no mesmo lugar. E eu, aquele urninho, sabe aquele urninho azul que ajudou a parar? Era eu. Mas ali a gente teve, acho que 4 despejos, voltando para a área, porque cada vez que a gente voltava, a gente voltava mais firme. Agora você falou, cada pancada que nós levávamos, mais forte nós voltava. Esses dias eu estava passando em Sumaré, no Matão, na Coetacabinho, né? Para a estrada de Matão, porque pela pista, pela Anguera estava muito trânsito, e aí eu cortei para o Matão. E aí vi uns predinhos, sabe? E aí de repente uma bandeira do MTST. Será que é no seu apartamento? Ou será que era alguém agradecendo o movimento pela conquista da terra, da casa? Então eu fiquei muito emocionado quando eu vi essa bandeira, sabe? Porque ali tinha uma história. A história é grande, eu fico até emocionada de falar. A gente entramos lá no movimento, a gente tomamos foi a balinha vermelha, né? A balinha vermelha, e daí para frente, né? A gente vai, eu construí minha vida, aprendi muito com o movimento, né? Fui lá para me ajudar e nunca mais saí. Porque deu tempo depois que a gente entrou na nossa moradia, mas sempre lutando. Eu ia passando ficava um pouco na Marielle, vive mesmo, ficava para ajudar, fiquei uns dias lá, fiquei quase 2 anos. Fui lá para Piaí também, tem umas terras da MST também. E aí voltava para cá, sempre cutucando, né? Procurando um pouquinho a raiz, né? Essa é a questão. Você entrou na luta, conquistou e não descansou, lutando para que outros consigam ter o suporte. Isso, verdade. E é isso que a gente falou agora, Cláudia, a gente adquire consciência de classe, ou seja, lutar para que outros tenham acesso ao que você já tem. É direito do Projeto de moradia. Os direitos da gente, a gente tem que continuar mesmo. A gente, mulheres, né? Essa ocupação foi mais conduzida por mulheres e onde a gente está hoje também, quem toca as coisas aqui das mulheres, né? As mulheres Pois é. Quem está ouvindo a gente aqui? Gilmar Mauro do MST. Gilmar, você lembra quando a gente fazia as assembleias lá em Getulina que a gente falava que sem mulher a luta vai pela metade? Eu acredito que na luta do MTST é 70%, não é metade mais. Porque as mulheres estão com um protagonismo muito grande na luta por moradia, né? Uma ocupação no MTST. Então, eu vou convidar aqui também a outra companhia que está aqui com a gente, está correndo de mim, mas aqui não tem essa. Se você tem algo a dizer e não encontra ouvintes, está em má situação. Porém, estão em pior situação os ouvintes que não encontram alguém que tem algo a dizer. Tem muita gente acompanhando, tem muita gente que ouve você. Da onde que você é? Nome primeiro. Márcia, sou do Sumaré, sou militante do MTST desde 2008. Entrei na coordenação. E em 2010 começamos a negociação junto com as companheiras no Sumaré. Em 2011, junto em outra reunião, ocupamos Hortolândia. Então não somos só do Sumaré, somos também de Hortolândia, na Conquista. E
viemos crescendo e aprendendo. E como foi dito com a Rafa, a gente entrou no movimento onde tinha homens e mulheres, e no final de toda uma ocupação, quando se ganhou, a coordenação ficou com 9 mulheres e 1 homem. E a maioria era mulher. Sim, depois nós ocupamos em 2012. Tivemos uma grande conquista. Em Sumaré nós conquistamos com a nossa MTST, como você foi falado antes e a Cláudia falou. A gente conquista as moradias do nosso povo, mas traz muito mais para a sociedade. Para Sumaré, na época, trouxemos, através da nossa luta, 6.300 e poucas unidades. E a gente precisava de 1.000 unidades. Mas trouxemos 6. E o nosso povo entrou e o resto da população teve por vez. Em Hortolândia, nós tivemos uma conquista de 500 unidades e Hortolândia teve mais de 2.000 unidades construídas após a nossa conquista. Então isso, Jéssica, para nós mulheres do MTST, é um orgulho imenso estar junto e sabendo das dificuldades e também sabendo da discriminação que temos. Precisamos descriminalizar os movimentos sociais dentro da região de Campinas. E essa conquista e esse sonho volta a realizar com a vinda da Cláudia para cá e a união da gente de novo para transformar a região de Campinas. Precisa transformar mesmo. Eu estou vendo aqui, como eu falei para a Cláudia, né? Nós temos um cara que é de ocupação com sérias chances de ser prefeito de São Paulo. Em Sumaré, nós temos um William, que é da ocupação de Vila Soma, com sérias chances também de ser prefeito de Sumaré. Em Campinas é difícil, mas nós também temos que colocar na prefeitura alguém que defende a luta por moradia no poder, que é o Pedro Turim. Enfim, nós estamos lutando contra o preconceito. Eu costumo dizer, depois dos ataques que eu sofri, eu costumo dizer, depois de tudo que a gente sofreu, e o brasileiro sofreu após a pandemia, que nós precisamos desnazificar o Brasil. E aí, desnazificando é ocupando latifúndios improdutivos. Obrigado. São 11 não, Paulo, fica mais aí. Calma, são 11h40, o programa vai até o meio-dia. Eu queria chamar a atenção das companheiras, que é uma honra ter a Rádio Noroeste aqui, ter vocês na Rádio Noroeste. Nós, no meio de um grande latifúndio do ar, que são um espectro de frequência, nós somos um exemplo de que é possível ocupar também esse latifúndio. Nós conquistamos a Rádio Noroeste na raça, sabe? E da mesma forma como vocês ocuparam e conquistaram. Ou seja, a luta de classes é a melhor saída para sair da opressão. Eu vou falar uma coisa para vocês. Meninas, eu estou muito emocionado e também muito orgulhoso. Porque um movimento que surgiu com 5 pessoas. Tem hoje mulheres da melhor capacidade do mundo para fazer a discussão da moradia. Então, moradia é um direito. E graças a vocês, eu estou muito orgulhoso que vocês estão se organizando para ter outras ocupações ou projetos de moradia, enfim. Vocês estão aqui para quê, afinal? Organizar o povo para entender a luta do direito que se tem de morar, da dignidade que é a moradia. A gente já recebeu nossas casas, nós não vamos receber a segunda casa, mas ter esse prazer e essa alegria de ver as pessoas receber a sua chave,
sua casa. Para mim, para a Rafa, para a Cláudia, para toda a militância em si, é muito gratificante. A gente sabe que a gente é pequenininho, mas aqui nós somos pequenininhas ainda, né? Somos ainda 3. Mas queremos mais mulheres juntas, queremos mais pessoas juntas, a entender essa dignidade, entender que moradia não é só moradia. Quando você luta pela tua moradia, você, dentro daquele bairro, você vai lutar pela uma educação melhor, por uma saúde melhor, e nada mais digno do que se unir coletivamente para lutar por isso. Porque quando você luta sozinho, você não consegue. Mas quando você se une ao outro, no coletivo, você consegue moradia melhor, saúde melhor, transporte melhor e mais ainda, capacidade de cobrar aos seus governantes os seus direitos. Então isso é MTST, é isso que a gente faz. Eu estou vendo você aqui muito apaixonado pelo MTST. Uma paixão que na verdade não é uma paixão, sabe, de um namoro de adolescência. Parece um casamento. Eu costumo chamar aqui que quem bebeu dessa água não sai dela. Quem bebeu a água do meu bairro da Vila Boa Vista também não quer sair daqui. Por isso nós queremos um projeto de moradia para os moradores da Vila Boa Vista que nasceram aqui, que tomaram água daqui. Cabe um projeto de moradia para os nossos filhos e netos, porque nós somos boavistenses. Sendo boavistense, é a pior coisa do mundo a gente ir num outro lugar que a gente não conhece. Então a gente quer morar com dignidade aonde a gente foi nascido e criado, aonde a gente está culturalmente, sabe, enraizado. Então, assim, em breve, uma ocupação do MTST é bem-vinda aqui, né? O MTST vai discutir com a comunidade se vai ocupar, se não vai ocupar, isso é problema do movimento, não é meu, mas vai discutir essa necessidade de resgatar a cultura, o dia a dia, da onde a gente veio para onde a gente quer chegar. É muito bom receber o MTST aqui. E eu me sinto um cara, sabe, mais um soldado ainda do MST. Apesar de eu organicamente não estar, mas o MST e o MTST não saiu de mim. E aí as pessoas falam assim, o Jair invasor. Adoro. Mas quem invade não somos nós, quem invade é o banco quando ele vai tomar a casa da pessoa. Nós ocupamos um lugar que está vazio e não tem função social. Nós não ocupamos a casa da pessoa, a gente ocupa o espaço vazio. Nós não chegamos na casa da pessoa, dá licença que outra vai entrar. Não. Quem faz isso é o banco. Quem faz isso é a prefeitura, se você não paga o seu IPTU. Nós não. Nós ocupamos áreas improdutivas, áreas sem função social. Aí a gente sim ocupa. Eu queria chamar vocês 6, vamos ver se a câmera pega, as 6 mulheres que estão iniciando a luta pela moradia na região de Campinas. A Cláudia... Pega. Vai ter que caber. Eu acho que a câmera é um pouquinho mais Aí. alta. Falta mais uma, vamos ver. Aqui? Agora vai. Elas estão fazendo uma das coisas mais importantes desse país, acabando com o latifúndio, que é um cancro na cidade. Mais do que isso, dando dignidade ao povo, sabe? Uma moradia decente para que eles possam viver com dignidade. Viva a luta do MTST. Eu tenho muito orgulho de ser membro dessa família. Eu quero agradecer a participação de vocês. Estamos sempre na luta e pode ter certeza, pode me convidar para romper a cerca, pode me trazer o alicate. Vamos para a luta. Jair, tem um minutinho para um Claro. Assim, a gente
está muito satisfeita e muito honrada desse convite de estar aqui hoje, né? Falo por mim, a Márcia também, pela Rafa, e falar para as pessoas que estamos organizando de forma ordeira, tá? Não estamos entrando na terra de ninguém e a gente não toma a casa de ninguém, assim como a Márcia falou, é o banco que toma, meu filho, tá? Você que está precisando do chá revelação de classe, que você ganha lá 2 pau por mês, acha que não é rico, meu filho, se a gente não vai ocupar os seus 2 cômodos que você paga de aluguel, né? A gente não vai tomar a sua casa. Quem toma a casa das pessoas é o banco, assim como a Márcia estava falando, né? E a gente realmente, quando a gente apanha nessa luta, a gente fica mais militante, como você falou, como a Rafa enfatizou, porque a gente, assim, a gente vê que a luta traz resultados. Então eu queria falar para você que não tem sua moradia, que você está querendo, você está aqui no Boa Vista, e onde as ondas dessa rádio chegam, se você está precisando de moradia, venha fazer a luta com a gente está em Campinas, a gente está em 2 bairros, a gente está lá no Campo Belo e amanhã a gente vai fazer uma assembleia na Rua Projetada, número 635, às 10 horas da manhã, tá? A gente vai organizar da forma antiga, conversando com as pessoas, queremos fazer uma assembleia pequena, média, uma grande assembleia, falar o que é o movimento, tá? São pessoas trabalhadoras, assim como você, que tem grandes dificuldades de acessar a moradia, a dignidade e direitos na cidade de Campinas. A gente vai estar também no Ouro Verde, tá? Às 14 horas, lá na rua Alcides Compagnoli, número 7, lá na região do Ouro Verde, mais no bairro do Aparecidinha, né? Do Nossa Senhora Aparecida. Então amanhã tem 2 assembleias para a gente fazer. A gente já está com 2 grupos no WhatsApp bem grandes. Depois, se quiser divulgar meu telefone, divulga mesmo. Para a gente colocar as pessoas no grupo, tá? Sejam todos bem-vindos à luta. E dizer que a gente também está chegando em Hortolândia, tá? Hortolândia, quem está ouvindo a gente aí, quem tem parentes em Hortolândia, a gente já tem um grupo também no WhatsApp, que a gente tem que discutir lá também, porque lá, assim como aqui, o déficit habitacional é muito grande. A prefeitura lá de Hortolândia abriu uma inscrição para 400 moradias. Você sabe quanto que é o déficit habitacional lá? Não. 8 mil. Isso só as pessoas que estão inscritas, né? Você falar outras pessoas da mesma casa, os filhos, os netos que ainda não se inscreveram. Então, assim, tem um grande número de pessoas que não se inscreveram, né, na CDHU, na Coab, que está precisando também. Então, a gente acha que por alto 10% da população é o déficit habitacional real ou aproximado. Então, muita luta também em Hortolândia e, assim, estamos aqui abertos para vocês virem fazer a luta com a gente, tirar dúvida também. A gente está aqui muito honrado de estar aqui, porque a gente veste a camiseta não só do movimento, mas a gente incorpora, né? A gente bebe dessa água, a gente também tem fala que o bichinho da lona preta, quando morde a gente... Quando vai ter uma reunião do MTST na região do Boa Vista? Nós podemos ajudar vocês a organizar? Pode sim, Jair. Se você tiver um grupo que queira já fazer uma reunião, a gente vai fazer assim, boca a boca. A gente faz uma primeira reunião com 5, 10 pessoas, 15 pessoas, e a partir daí a gente vai chamando as outras, vai divulgando o nosso trabalho, tá? E aí as pessoas vão vir. Aqui na região de Campinas, a gente já está em negociação com o terreno, tá? Por isso que a gente está fazendo dessa forma, a gente não vai entrar em truculência com o PM, com o Tarcísio. Vamos falar abertamente. Tá? Se está negociando é porque é terreno para moradia. Isso. Se vencer as eleições e não fizerem um projeto que vocês escolheram, o futuro prefeito vai ter problema. Assim, Jair, eu não sei a que ponto que está a negociação. Eu sei que a gente vai organizar as famílias e já vai mandar um projeto para as moradias agora, acho que é o Minha Casa Minha Vida, né, que é muito federal. A gente vai mandar no final do ano para ver se já no começo do ano a gente já aprovar para as construções. Então o projeto Minha Casa Minha Vida é entidade. Exatamente. Por que eu falo isso? Tem muita construtora
envolvidos na questão. Mas eles querem ganhar dinheiro. O projeto Minha Casa Minha Vida Entidades é o povo se organizando, montando uma associação e construindo. Faz a gestão do projeto. Sabe? Então é isso que a gente quer. E quem coordena isso é meu amigo São Paulino, claro. Mas gente boa demais, o Guilherme Simões. É isso, ele é o secretário nacional das periferias, né? Ele casou? Ana, já há muitos anos, quase 20 anos de casamento, o filho já está enorme, de tão grande. Quer dizer então que conseguiu. Conseguiu. O filho dele chama-se Raul. Tem a Nara. Vou propor um outro nome. Que tal a gente propor o filho do Guilherme o nome de Vitório? Tem que falar com ele, né? Tem que falar com ele sobre isso. Muito, mas muito obrigado. Eu tenho orgulho de ter vocês aqui. Aqui na Rádio Noroeste, eu vou falar para a Cristiane deixar uma chave, porque a Rádio Noroeste é de todos, independente, né, de todos, vírgula. Se você luta, é de todos que lutam contra a injustiça. Nenhum milímetro a mais. É isso, gente. Muito obrigado pela sua participação. Agradecemos. Eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Há 6 meses atrás, eu sofri uma violência muito grande quando eu estava dando apoio a um ato do povo palestino contra a guerra. E aí eu fico muito triste pelo que aconteceu. O jornalista da Rádio Jovem Pan indicou a minha pessoa para um PM. E esse PM covardemente me agrediu, eu não tinha feito nada. Ele agrediu e acabou fraturando minha coluna. Demorou 6 meses para me recuperar. E hoje, finalmente, eu voltei por lá depois de 6 meses. E quero dizer abertamente para vocês, para fazer luta de classes. Eu não vou desistir nunca. Tá certo? Nem a gente. Você já viu que a mulherada do MTST não tá pra brincadeira. É isso. E nós vamos terminando o Jornal dos Trabalhadores. Ainda tem uma pequena dificuldade de fala, porque o AVC também foi muito grave, mas a gente faz rádio, independente do formato que nos ensina. O formato é a gente que discute e acha que a gente precisa falar o que o povo quer ouvir. Então, por isso, a gente teima. E por ser teimoso, como a gente sempre foi, nós ocupamos terra, entendeu? Nós ocupamos fazenda para a reforma agrária, nós ocupamos o espectro eletromagnético de radiofrequência, nós somos desobedientes naquilo que o rico fala. Voltamos sábado que vem. Nós estamos discutindo se vamos discutir escola federal, se nós vamos discutir um movimento sindical. A verdade é que nós queremos uma outra sociedade, pelo fim do capitalismo, se Deus quiser. Se Deus não quiser também. Tchau, gente. Até a próxima. Até sábado que vem.